um prazer participar desse projeto. Bom, como é que eu vou começar? Eu não tive muita influência assim, direta do meu pai, não no plano consciente, pelo menos, até eu entrar para a universidade. Meu pai sempre foi uma pessoa assim, muito dedicada ao trabalho, investia muito tempo no trabalho e nós não tínhamos assim muita interação. Por outro lado, uma série de circunstâncias familiares totalmente independentes do meu pai fizeram com que eu muito cedo fosse muito atraído pelo mundo da rua, no Rio de Janeiro, e eu fui muito bom aluno até uns 10, 11 anos. Depois tive um longo período de vagabundagem muito acentuada, até entrar para a universidade. Então eu não queria fazer nada na vida que fosse próximo da figura do meu pai, da vida que ele levava, e etc. Mas você estudou em que colégio? Eu estudei, o primário foi no Cócio Barcelos, que é talvez a escola de primeiro grau que mais tenha formado, não seria o termo, mas que mais tenha tido antropólogos como alunos, porque a Marisa Peirano, o Gilberto Velho e o Otávio Velho também estudaram lá, no Você primário. nasceu no Rio? Eu nasci em São Paulo, São mas Paulo. fui com 4 meses para o Rio. Tá. Logo assim que eu nasci, o Darcy tinha convidado o papai para ir para o Rio, para trabalhar com ele no Museu do Índio. Isso em que ano? Você nasceu? Eu nasci em 53, em agosto. E acho que em dezembro nós mudamos para o Rio, mais ou menos assim. Bom, eu tinha muito diálogo com meu avô. É o pai da minha mãe. Jair Cardoso? Não, Leônidas Cardoso. Ah, sim. Foi deputado federal, foi militar, embora ele não tivesse muita vocação para militar, mas chegou a general. E, bom, ficou muito conhecido também pela campanha do petróleo nos anos 50. O Fernando Henrique até secretariou a campanha uma época. Mas eu tinha muito diálogo com meu avô. Convivia muito com ele, então, bom, via esses diálogos com ele, eu sempre tive algum tipo de preocupação social. Mas eu reconheço que eu estou muito reinterpretando, né, a minha história, porque na época eu não pensava sobre essas coisas. Com 6 anos, 7 anos de idade. Bom, eu estudei depois Bom, eu fiz no Cócio Barcelos, eu fiz todo o primário. E eu comecei digamos, a descobrir uma vida fora da escola e na rua, quando minha mãe resolveu me colocar num cursinho de admissão que eu faria junto com o final do primário, no Cócio Barcelos, que naquela época havia uma prova de admissão para você entrar no ginásio, no antigo ginásio. E quando eu entrei nesse cursinho é que eu descobri o primeiro mundo da rua. Então naquela tinha um objetivo, acabou a coisa indo na direção oposta. Mas eu tive muita sorte na pós-admissão e passei, porque eu não estudei já nada nessa época. E fiz todo o ginásio sem estudar. Sem estudar muito. Teve o que eu vejo assim como uma mudança que teve um impacto depois na minha vida já na universidade, e meu encantamento com as ciências sociais e com a antropologia, que foi isso. Eu fiz vestibular por exclusão. Eu não queria fazer nada. Nem tinha muita intenção de ter uma formação universitária. Mas chegou a época que tinha que fazer ou não fazer, eu resolvi fazer ciências sociais, que era o menos ruim.
Mas quando entrei para o curso, me surpreendi gostando muito de todas as disciplinas. Curso de Ciências Sociais. Ciências sociais. Inclusive, eu estudei aqui na UNB, na época que já se dava uma formação muito especializada, tanto em antropologia como em sociologia, que ainda como é hoje, do ponto de vista formal, se chama o curso de Ciências Sociais com habilitação em antropologia ou sociologia, e eu fiz as duas habilitações. E, de fato, gostei muito das duas, fui muito bom aluno nas disciplinas em geral. Mas antes de eu entrar para a universidade, eu estava ainda nessa vida de muita vagabundagem no Rio, com muitas dificuldades de relacionamento com meu pai. Esse era um dos aspectos, havia outros. Mas em 71 ele foi... ele teve a oportunidade de passar um ano nos Estados Unidos, em Harvard, como professor visitante. E a família toda foi. Eu não queria sair do Rio, à época, onde eu tinha 18 anos. com meus amigos. Eu jogava pôquer na época, então meu pai dizia que não ia me dar mesada, mas eu tinha dinheiro do pôquer, eu era menor de idade, tinha dinheiro para alugar carro. E era porque eu não precisava pagar a minha subsistência. Então o dinheiro que eu ganhava era para me divertir. Eu não queria sair do Rio. Mas meu pai disse que se eu aceitasse com ele para os Estados Unidos, eu não ia precisar estudar e ele me daria uma mesada. Eu ia poder fazer o que eu quisesse. Aí eu pesei as coisas, ficar sozinho no Rio, eu ia ser mais complicado. Para subsistir, etc., eu aceitei. Bom, nos Estados Unidos, chegando lá, eu não tinha intenção, de fato, de estudar, mas cheguei no inverno, naquela região próxima de Boston, fria. Eu logo vi que se eu não me matriculasse numa escola, eu não ia conhecer ninguém. Eu me matriculei na pior escola da região, que era a única pública, assim, disponível, para o que eles chamavam lá de high school, ainda chamam hoje. Bom, e na escola me matriculei, conheci muita gente, peguei o final do movimento hippie, na época no qual eu assim, me identifiquei muito, na época, viajei muito de carona, etc. Agora, essa experiência nos Estados Unidos, para mim, ainda quando eu estava lá, foi uma descoberta assim, de pensar em outras maneiras de ver o mundo, tudo era muito diferente. E eu achei muito interessante ter essa experiência de viver de uma maneira diferente e de conhecer uma outra maneira de ver o mundo. Eu acho que isso teve um impacto depois na minha atração pela antropologia e pela sociologia. Quando eu voltei. Apesar de eu não voltei de lá. Quando eu voltei de lá, eu queria ter uma vida mais ou menos como a que eu tinha lá, de hippie, de eventualmente viver numa comunidade. Felizmente não fiz isso, porque eu tinha ideia de eventualmente viver de artesanato, que eu não tenho talento nenhum nessa área. Um aspecto importante é que nos Estados Unidos eu fui auxiliar de pesquisa do Gilberto Velho. Sim, que do em Gilberto e da Ivone. Em 71. Quer dizer, passou um tempo no Texas, depois... Quando eles foram para Cambridge, ele e a Ivone tinham um projeto de pesquisa com descendentes de portugueses, que eu conhecia muitos. O Gilberto me contratou para facilitar o diálogo e com jovens. Com os jovens de origem portuguesa. Isso foi uma experiência interessante para mim também. Que eu também acho que isso teve um impacto. Depois eu fui aluno do Gilberto, depois no Museu Nacional, onde eu fiz o... Como era ser assistente do Gil? Porque eu fui orientando de mestrado e doutorado, então... Não, era uma situação muito... Ele era muito novo, ele era muito novo. 26 anos. De 45. Não, ele era muito...
muito jovem. O Gilberto sempre teve uma aparência de mais velha, assim, por causa do jeito do Gilberto, né? Mas era muito tranquilo, ele tinha muito interesse que eu colaborasse. Eu me demiti, para desgosto dele, à época, porque teve uma época que eu achava que eu não estava trabalhando. É, e o Gilberto me pagava, eu já não me lembro quanto, mas tantos dólares por semana. Eu achei que eu estava ganhando sem trabalhar. Daí me demitiu, o Gilberto até ficou chateado, mas eu continuei ajudando em algumas coisas sem ter o vínculo. Mas era uma relação simpática, mais distante, mesmo lá. Com, tanto com o Gilberto como com a Ivone. Enfim, mas isso teve um impacto também no meu interesse quando eu comecei o mestrado no museu. Eu fui aluno do Gilberto logo no primeiro semestre. Que ano você começou o mestrado? Em 78. 78, 79. Fiz a prova em 77. E começamos em março de 78. Tá, mas na volta dos Estados Unidos, Na volta, como é que... Bom, na volta dos Estados Unidos eu tive que terminar o segundo grau aqui. Esse período que eu fiquei lá, embora lá, surpreendentemente, eu tivesse sido bom aluno, porque eu peguei disciplinas também, mas para espanhol, por exemplo, que era facílimo para quem sabe português, né? Matemática era fácil também. Bom, enfim. Na volta teve uma outra questão, porque eu tive que me alistar no serviço militar quando eu estava lá no consulado. Aliás, o consulado estava fechando. Hoje ele foi reaberto lá, porque tem muitos brasileiros lá hoje. Mas eu servi o exército. Eu, quando entrei, eu não consegui escapar, não queria servir de jeito nenhum, mas nada deu certo. E fiquei 2 meses na PE e depois fui para o Estado-Maior das Forças Armadas, aqui em Brasília. Mas assim que eu entrei, que eu comecei o serviço militar, eu passei no vestibular. Então, quando eu fui para o Estado-Maior das Forças Armadas, que hoje é o Ministério da Defesa, eu pude servir só meio expediente. Eu comecei a fazer... Eles deixaram eu me matricular e fazer 2 disciplinas por semestre no meu primeiro ano aqui. Também foi uma experiência bastante marcante. Inclusive, naquela época era o auge da ditadura, ainda isso foi em 73. Eu tinha amigos presos, e no período que eu estava na PE, o PIC, que era a Polícia de Investigação Criminal, funcionava dentro da PE. Eu tinha receio de ter que ficar de guarda lá um momento, chegar algum conhecido meu preso. Eu nunca vi a rigor chegar ninguém, aliás, eu nunca tirei guarda lá. Mas enfim, foi um... Mas aí você ia para a universidade e depois... Eu ia para a universidade, depois ia para o... E não dava problema com os colegas, não, de identificarem que você estava servindo? Não. Não achavam Não, que nunca... espião nem nada? Não, nunca tive esse tipo de problema. Os colegas me aceitavam bem. Não, isso não foi o problema. Quando eu podia, eu usava a cabeça raspada, que era, enfim, que era meio ilegal, talvez, porque você tem que ter aquele outro corte, né? Mas eu nunca tive problema com isso aqui na universidade, nem lá, no INFA também não. Eles aceitaram bem. Eu, quando voltei... Não ficava preocupado lá, fazendo ciências sociais, comunistas, esse tipo de coisa? Não, no Estado-Maior das Forças Armadas, os militares... Primeiro eu fiquei com muito prestígio entre os oficiais, porque tinha passado no vestibular. Eles não sabiam bem para quê. Eles não ficavam tão entusiasmados quando sabiam que era para ciências sociais. Mas, de todo modo, eles viam com bons olhos eu estar na universidade.
É, eu, no período que estava nos Estados Unidos, eu fui introduzido no mundo das drogas. É, e eu consumi maconha durante algum tempo depois que voltei. Também. Depois, em determinado momento, eu parei porque deixei de... Não tem nenhum preconceito, mas deixei de ter prazer. De fato ainda no período da universidade. Mas eu estou dizendo isso porque aconteceu. De uma vez eu estava para tirar guarda lá no ENFA e eu sempre levava para a guarda um pouquinho de maconha para fazer um baseado e tal, enquanto estivesse tirando guarda. E uma vez eu puxei assim no bolso e caiu no chão um saquinho com um pouquinho de maconha. Eu pensei que eu fosse talvez até ser preso, mas o cabo que viu e que era o que comandava a guarda não só mandou eu guardar, não falou nada. Então eles de fato esse período eu não tive relacionamento, problema de relacionamento nem num lado nem do outro, embora tivesse essa preocupação permanente por causa do período da ditadura e de amigos que estavam sendo presos à época. Né? Durante o curso, quem foram teus professores? Na época, quem estava? Bom, o Roque Laraia, o Klaus Wortmann, o Melati. Eu nunca fui aluno do meu pai. Nós começamos a conversar mais durante o curso, mas aluno dele eu nunca fui. Eu fiz uma viagem com ele como auxiliar de pesquisa para o Chicuna, em 74, eu acho. Pode ser 74 ou 75, eu acho que foi 74. Mas eu fui aluno da Alcida Ramos também. Mas enfim, eram todos conhecidos do seu pai. Todos conhecidos. Eu conhecia. Conhecia de outro ambiente, né? Eu conhecia todos de frequentar na casa do meu pai. Eu conhecia todos desses, né? Desse grupo. Eu apresentei o Roque uma vez na Unbox, em conversa com o autor. E eu mencionei lá que eu conheci o Roque desde o início dos anos 60. E é verdade, eu era pequeno, mas ele frequentava a minha casa, ele e o Mata, né, que foram da primeira turma lá. Alcida menos, mas ele e o Mata iam muito lá. De vez em quando o Melati, que era uma turma, que é a turma do ano seguinte. Mas eu fui aluno deles aqui, fui aluno na sociologia do Fernando Corrêa Dias. Esqueci o nome de uma professora. Fui aluno da Bárbara Freitag também na época. E Maria das Mercedes, que fiz uma disciplina importante com ela sobre estratificação social, que é uma disciplina muito importante na sociologia, evidentemente. E foi uma disciplina importante no curso. O Klaas era um professor assim com quem eu talvez tivesse um pouco mais de diálogo intelectual à época, porque eu sempre tive interesse assim, em relacionar a experiência empírica mais imediata com o mundo das ideias. E o Klaas tinha interesses também. Nessa área fui aluno do Martim Alberto Ibanez Loviano, que fui auxiliar de pesquisa dele, foi um professor importante para mim, porque eu trabalhei com ele bastante tempo. Inclusive nessa interface entre a antropologia da saúde, medicina popular. Bom, trabalhei assim que me formei, já tinha feito a prova para o museu. Você teria o anatomista popular, talvez? Ele tem o anuário antropológico, né? Um dos primeiros. Tem o anuário antropológico. Ele fez o mestrado dele no Museu Nacional. Mas tem um caso interessante, porque ele fez muito rápido a dissertação e nunca conseguiu concluir a tese de doutorado.
Ele sempre trabalhou, sempre foi uma pessoa interessante Uhum. e estudiosa, mas por algum motivo assim, psicológico ele nunca conseguiu concluir a tese de doutorado. Mas, bom, quando eu terminei o curso aqui, fiz a prova para o museu, Não, entrei mas só um parênteses, você falou dessa ida ao Chikuna como como assistente assistente, do teu fui como pai. assistente do meu pai. Como foi? Te convidou para ir, quer ir como assistente? Ele me convidou para ir, eu não me lembro do detalhe da forma, mas me convidou e eu quis ir, achei que ia ser uma experiência interessante, como de fato foi. Eu sou uma pessoa muito urbana, ele também, mas ele já tinha, assim, evidentemente, muito mais experiência do que eu. Eu tenho dificuldade no mato, não é uma coisa simples para mim. Eu fui para outras áreas indígenas depois. Nunca é fácil para mim lidar com o mato. Eu me sinto mais à vontade no asfalto. Mas lá foi muito bom, foi um período que a gente conviveu muito. A Amazônia é um lugar muito diferente. Né? Nós andamos muito no Solimões. A papai estava fazendo um survey sobre o movimento da cruz, que na época já tinha tido algum desenvolvimento, mas que atraiu muito o Chikuna. O João Pacheco estava fazendo pesquisa de mestrado lá na Isso que eu ia época. perguntar. Eu encontrei com ele a Marisa. A Marisa, primeira Que mulher não é. do João, estava grávida Hum. lá no campo. Mas o João e ela ficavam em Mariuaçu, que era talvez a principal aldeia ticuna, mais populosa, mais perto de Benjamin Constant. E eu e papai andamos por várias aldeias no Rio. Foi uma experiência muito boa de nós convivermos. Assim também, tinha muito tempo para conversar sobre a pesquisa. Eu certamente aprendi muita coisa com ele, embora o aprendizado com o meu pai sempre foi um aprendizado assim no meio de uma interlocução qualquer. Não, é evidente que havia uma simetria na relação e no diálogo, óbvia, enfim. Mas não era mas nunca foi uma experiência deles chegar a sentar e me dizer como é que se faz as coisas. Eventualmente eu perguntava alguma coisa, ele dizia e nós conversávamos. Ele eventualmente criticava alguma coisa que eu tinha feito, mas foi uma conversa assim foi sempre num plano assim, onde a interlocução, a situação, a relação de interlocução tinha precedência sobre outros. Nessa altura você já tinha perdido a imagem, pelo menos na tua narrativa, né? De que não era bom aluno, semi-hippie, sim. Você Não, já porque, no sentido que eu fui muito bom aluno aqui. Era uma coisa, sempre foi um pouco complicado para mim, uma coisa que eu sou um dos maiores especialistas, talvez, no mundo intelectual, que é ser especialista em ser filho de um pesquisador com muito prestígio na mesma área em que você está estudando e está procurando encontrar o seu lugar também. E na época, desde que eu era estudante, várias vezes eu ouvia as pessoas dizerem ou suspeitarem que eu tinha tirado, enfim, notas boas porque era filho, esse tipo de coisa. No início isso era muito difícil, depois eu de fato fui me acostumando com essa relação. Você sabe que até hoje nos confundem. E mesmo pessoas que conhecem bem a nós dois, pessoas mais velhas também, não os colegas aqui, evidentemente, mas aqui na universidade, eu sou professor aqui há quase 30 anos, aqui na UNB. Eu sou muito conhecido aqui
na UNB, onde meu pai também era muito conhecido. E aqui, às vezes, nos confundem. Doutor Roberto, um só está bem, estava... Não, o que acontecia quando eu era tem mais Luiz jovem... Roberto e Roberto, né? Ainda tem um nome, não só o sobrenome. Né? Quando eu era mais jovem, acontecia às vezes das pessoas perguntarem, me encontrar com as pessoas no congresso, e eles perguntarem se eu ia ver meu pai falar em tal lugar, e era eu que estava marcado para falar no programa, né? Não, isso deixou de acontecer já faz tempo. Mas o que acontece ainda hoje também, mesmo com... Aí uma maneira de... Eu estava falando de pessoas que nos confundem, nos conhecendo bem, pessoalmente, inclusive, essa coisa. Mas acontece muito de citarem trabalhos meus no nome dele, e às vezes, com menos frequência, trabalhos deles no... Que tem uns nichos, especialmente fora do Brasil, hoje talvez aqui também, que eu sou mais conhecido por causa de área, né, de interesse das pessoas. Daí pode acontecer um pouco, de uma maneira um pouco diferente. Mas eu aprendi a lidar bem com isso. Papai, depois que a internet viabilizou acesso a bibliotecas no mundo inteiro, cada vez que ele encontrava trabalhos meus listados no nome dele, ele ficava muito irritado e queria que eu entrasse em contato com a biblioteca. Eu fiz isso umas 2 vezes, depois não fiz mais, porque era um negócio sem fim, né? Porque hoje em dia você entra em qualquer biblioteca no mundo, depois... Mas e o mestrado lá no museu? Você começou em 78, que disse, né? 78. E por que lá no museu? O Unicamp já tinha começado, né? Eu achava o museu era que mais me atraía. Eu não queria de jeito nenhum fazer o mestrado no mesmo lugar que eu tinha feito a graduação, como não queria de jeito nenhum fazer o doutorado no mesmo lugar que eu fiz o mestrado. Eu não teria feito doutorado no museu. E gostei muito de ter feito o mestrado lá e gostei muito de fazer a graduação aqui. Não era essa a questão. Agora, no museu, quando eu me candidatei no mestrado lá, eu tinha lido, olha, eu já não me lembro mais, não sei dizer se eu li todas, mas eu tinha lido a maior parte das dissertações de mestrado feitas até então, que não eram tantas como hoje, anos, né? Museu... Hoje em dia são mais de 1000, eu acho, né? Se pegar mestrado e doutorado, na época não, o doutorado estava começando, mas não tinha nenhuma tese na época que eu entrei. Muitas eram publicadas, inclusive, em Muitas eram publicadas, mas eu tinha facilidade de acesso. O papai tinha muitas cópias, não só isso, mas o programa aqui tinha um acordo com o Museu Nacional, em que a biblioteca lá tinha todas as dissertações daqui, a daqui tinha todas as de lá. Então o acesso era fácil para qualquer aluno daqui da UNB. Bom, uma coisa que me atraía lá, eu sabia pouco da Unicamp. Uma coisa que sempre me atraiu no museu era ter vários grupos de pesquisa bem estabelecidos. E isso havia aqui também na pós-graduação, mas eu tinha excluído aqui a UNB como alternativa. Isso foi um grande atrativo. Para mim, não sei se voltar ao Rio, eu já não lembro mais se isso teve algum impacto na minha decisão. Evidentemente eu gostei de voltar, mas foi principalmente pelo... Voltando, você foi morar onde? Eu morei em Vila Isabel. O meu primeiro endereço, quando eu voltei, era num lugar que se chama Aldeia Campista. Você conhece? Porque a Aldeia Campista, tem gente que mora lá e não sabe, porque como fica entre Tijuca e Vila Isabel, no caso eu morava na Rua Dona Maria, que é uma transversal da Gonzaga Bastos, que é uma rua maior. Depois eu fui para Gonzaga Bastos. Mas, embora eu preferisse morar na Zona Sul, onde eu tinha morado a vida toda, no Rio,
Mas eu não queria ter que trabalhar, queria viver só de bolsa e a Jo, minha mulher, tinha uma bolsa também de aperfeiçoamento, mas nós achamos que não dava para... E bom, ia ter que viver num lugar muito apertado. Quando eu fui para lá, a Jo estava grávida já da minha primeira filha, que nasceu no primeiro semestre de curso lá, a Manuela. Até nasceu durante a Copa do Mundo de 78. Vimos um jogo no hospital, papai, o David Mabry Lewis, que estava passando por lá, mas várias outras pessoas. Bom, mas dava para alugar e ter uma filha com bolsa de mestrado e de aperfeiçoamento, né? Bom, lá na Dona Maria, né, em Vila Isabel. Não sei como é hoje, mas na época era bem mais barato do que morar na Zona Sul. Certamente. E bom, museu você gostou da experiência? Gostei muito. Bom, a rigor eu tive uma complementação lá, porque eu fui logo contratado pela Francisca Keller, que foi minha orientadora, num projeto da FINEP. Mas eu passava o dia no museu. Enfim. Eu passava o dia no museu. Eu ocupava, inclusive, uma parte da sala dela. Eu tinha o tempo todo para estudar. Eu hoje tenho saudade do tempo de aluno de pós-graduação. Hoje eu não tenho mais tempo para estudar. Eu que faria isso. Eu, pelo menos, tenho muito menos tempo do que antigamente. No período de mestrado e doutorado, de fato, foram momentos muito especiais de poder se dedicar aos estudos. Uhum. E você não trabalhou então durante o mestrado? Você como assistente? Não, sei como assistente lá. Francisca. Terminando o mestrado, qual era a tua perspectiva? Era fazer o doutorado. Eu me candidatei ainda antes de concluir a dissertação. Eu me candidatei para 3 universidades, para Manchester, na Inglaterra, para Harvard e para Chicago. Na época, o meu maior interesse era ir para Manchester. Em parte por causa da minha formação e interesse de pesquisa, Manchester, na época, ainda tinha antropologia articulada com a sociologia. O Otávio Velho, que foi um professor importante para mim no mestrado, tinha sido aluno lá e tinha muito contato, fiz doutorado lá, eu tinha muito contato com a produção de Manchester, mas ao longo do processo de candidatura, eu interrompi a candidatura a Manchester porque na época a relação entre a moeda brasileira, que eu acho que era o cruzeiro à época, eu não lembro, e a libra, era muito desfavorável. Eu cheguei à conclusão de que eu não teria condição de viver lá com a família, com a bolsa. E daí mantive a candidatura só para Harvard e Chicago. Fui aceito nos 2 lugares, mas preferi ir para Harvard. Em parte, acho que eu quis voltar, eu já tinha vivido lá. Eu sabia do prestígio da universidade, embora na antropologia Chicago talvez tivesse mais prestígio, né? Inclusive. Mas eu, de fato, não... chegando lá como aluno de Harvard e vivendo, fiquei bastante tempo nos Estados Unidos. E o prestígio de Harvard é uma coisa impressionante nos Estados Unidos. É muito mais significativo do que aqui. Olha, uma das minhas colegas lá, a Susan Thompson, quem fez a opção por ela foram os pais, porque ela, quando chegou a aceitação de Harvard na casa dela, ela estava viajando, e os pais responderam como se fosse ela ficou furiosa quando voltou, e os pais não conseguiam entender como ela poderia optar por outra coisa, né?
Mas, enfim, não, isso faz com que os Estados Unidos tenham um sistema de seleção na pós, na graduação também. Aí eu já não vou saber os percentuais. Mas o percentual de bons alunos que tem como primeira opção Harvard é mais de 50%. É um negócio muito muito acentuado. Com os americanos, né? Mas para quem é de fora, não, porque nós aqui escolhemos por outras razões. Em geral, você quer ir para um lugar onde tem um pesquisador, que você tem uma identidade maior com o trabalho dele ou dela, né? Mas lá não funciona bem assim. E eu sabia que tinha biblioteca muito boa, porque isso era um aspecto famoso que me atraía também. Mas lá você já entrava com orientador? Ou Entrava com orientador, que eles definem. Que eu, aliás, acho um bom procedimento esse. Eu sou minoria aqui. não é você que escolhia? Não, você dá... Não, você... olha, eu não vou me lembrar do detalhe, mas eles fazem a partir dos interesses que você demonstrou. E como... quando eu me candidatei, o meu projeto era para fazer uma pesquisa no Brasil. Eu mudei muito depois em relação a isso. Mas daí o David era uma alternativa óbvia. E lá há uma tendência de você alocar os alunos por área geográfica. Como ele tinha pesquisado o Brasil. Como ele tinha pesquisado o Brasil, então o padrão é esse. Tem maneiras de você mudar. A mudança, no meu caso, foi não foi iniciativa minha. Foi dele, mas eu gostei muito de ter mudado, porque com o David tinha um outro problema da relação dele com o meu pai. Eu não, embora eles sempre fizessem questão de separar as coisas. Você conheceu o David Lieber-Lewis? Não. Só que é só de nome de referência. Não, porque o David teve muitos alunos brasileiros. Mas ele tinha um padrão, inclusive, que eu achava muito adequado de, em certos contextos, só falar em inglês com as pessoas. Ele observava muito essa etiqueta de uma certa distância, uma certa aproximação. Mas ele tinha uma relação muito próxima com meu pai. Eu o conheci pequeno. Quando o David morreu, eu fui convidado para ser um dos falantes no Memorial Service dele, que foi uma coisa muito formal lá no Harvard Yard. E na minha fala eu digo que conheci o David com 4 meses, porque o David me conheceu em janeiro de 54. Eu tinha um pouco mais, talvez 4 meses. Mas, enfim, eu conheci ele há muito tempo. Aí depois eu tinha, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito envolvido com o debate, com a crítica ao interpretativismo, por um lado, e quis fazer uma pesquisa no local onde se falasse uma língua diferente da minha língua nativa, mas idealmente uma língua que eu pudesse dominar bem, e o inglês nesse sentido era uma alternativa óbvia. Eu queria também fazer pesquisa num lugar onde eu pudesse assumir uma posição institucional nativa. Eu não tenho nenhuma crítica especial à posição tradicional do antropólogo, que se identifica como alguém que está estudando o lugar e vai escrever um livro, como quer que ele seja interpretado, né? Não tem nenhum problema com isso, mas eu queria combinar essa entrada com a possibilidade de me relacionar também a partir de uma posição institucional nativa. Então, enfim, onde quer que eu fosse, eu queria fazer um trabalho voluntário. E como eu tinha interesse também, desde o período do mestrado, em questões de legitimidade, as pequenas causas me chamaram a atenção.
quem primeiro me sugeriu as pequenas causas a primeira vez e foi importante na minha interação lá foi o Túlio Maranhão. Não sei se você conhece o Túlio. O Túlio Maranhão fez o mestrado aqui na UNB, ele foi casado com a Marisa Peirano. Os dois foram para lá juntos para fazer o doutorado, lá se separaram. O Túlio, quando eu entrei, ele tinha uma posição de instrutor, ele tinha terminado o doutorado, depois foi candidato a uma posição de professor assistente, que eu pessoalmente participei do processo como aluno, achava que ele era o mais interessante, sem nenhum brasilianismo no caso, mas por causa de interesse de pesquisa mesmo. E o Túlio era um interlocutor muito interessante para mim, e ele sugeriu as pequenas causas. E de fato as pequenas causas eu ia poder lidar com problemas, com conflito de interpretação, que era na esfera normativa, em que os próprios atores tivessem conflito entre eles. E eu trabalhei em duas posições como voluntário. Primeiro num serviço telefônico, que era uma atividade de leigos que atendiam pessoas que ou estavam processando alguém, ou estavam sendo processados, ou queriam processar alguém em pequenas causas e pedir informação. E no final da minha pesquisa eu trabalhei durante um mês como mediador de conflitos na corte, nas pequenas causas. Bom, mas quando o meu interesse começou a se desviar para isso, o próprio programa mudou a orientação, passou a ser a Célia Falcomur, que é uma pessoa com quem eu me dou muito bem até hoje, mas com quem eu tive muita dificuldade no início. E ela chegou a dizer para mim, quando nós já nos dávamos bem, que a primeira impressão que ela teve minha foi a pior possível. Ela era uma pessoa muito direta. Ainda é, se ele for com ela, deve estar com 90 anos hoje. Eu tive com ela em 2011 ou 12. Mas por que foi a impressão dela? Bom, porque ela achava que... ela achava que eu não era uma pessoa muito dedicada à pesquisa. Eu não sei se ela nunca usou o termo de não ser sério, mas que ela... ela achava que... Enfim, eu não me encantava muito com as ideias. Até aí já tem um pouco de interpretação minha, porque até hoje nós temos diferenças na maneira de olhar as coisas. A principal influência, eu não sei o quanto você conhece da minha trajetória, do meu trabalho, mas a principal influência na minha tese de trabalho foi o Habermas, de quem eu fui aluno lá. E que é uma pessoa bastante distante da antropologia. E o Habermas eu fui aluno como fui ouvinte em 2 cursos que ele deu durante 2 meses, que ele passou no Boston College, que é próximo. E, bom, quando ele chegou, quando eu soube que ele estava lá, eu liguei para ele, achando que ia ser muito difícil falar com ele. Ele foi muito receptivo. Inclusive discutiu o meu projeto de pesquisa, fez vários comentários. Nos encontramos algumas vezes, além das aulas, que contrastou muito com a minha interação com o Louis Dumont, que eu conheci no mesmo ano, mas poucos meses depois. O Dumont era mais distante? O Dumont era mais distante, muito mais difícil. O Habermas é um interlocutor que presta muita atenção no que você diz e se esforça para responder o que você coloca. E daí desenvolver, enfim, o ponto de vista dele. O Dumont, já a impressão que eu tive é que prestava muito pouca atenção no que eu dizia. E para mim foi interessante.
porque eu aprendi com as divagações dele. Eu colocava uma questão qualquer, só que em vez de ele se preocupar em discutir o problema, como por exemplo, uma das questões que eu coloquei para ele à época, que eu estava vindo dessa relação mais próxima com Habermas, era a relação entre razão, racionalismo e discussões nessa linha e o individualismo. Bom, e o Dumont respondeu de forma interessante, só que sem nenhuma preocupação em dialogar com o modo como eu tinha formulado, mas em desenvolver as ideias dele. E aconteceu uma outra coisa interessante com o Dumont, que quando eu o conheci eu não falava francês. Isso foi nos Estados Unidos, ele foi fazer uma série de conferências em Harvard. E eu assisti todas as conferências, gostei muito, inclusive. E ele demorou mais de 5 minutos, literalmente, para aceitar que eu não era capaz de falar francês. Porque acho que eu fui o primeiro brasileiro que ele conheceu que não falava muito bem francês. Para mim aquilo era uma coisa assim absolutamente surreal. Nós dois numa universidade americana nos Estados Unidos. Ele fala muito bem inglês e ele achando que eu não falava francês com ele por falta de consideração, não sei, por antipatia. Então isso teve essa dificuldade, mas eu acabei, por incrível que pareça, conversando bastante tempo. Eu não posso nem reclamar tanto, porque ele estava hospedado na própria universidade e ele deve ter falado comigo pelo menos umas 2 horas. Mas ele era muito pouco simpático, o Dumont. Muito pouco simpático. Eu admiro muito o Dumont até hoje, como intelectual, antropólogo e tudo. Mas depois eu fui várias vezes à França e todos os meus interlocutores lá tinham problema com o Dumont, no plano pessoal. Eventualmente pode ter uma crítica ou outra na questão interpretativa, mas nada que não traga junto com isso uma certa admiração pela contribuição do Dumont. Mas na interação, a única pessoa que eu conheço que tinha uma relação muito boa com o Dumont mesmo era o Luiz Tarley de Aragão, que foi o último orientando do Dumont. O Dumont só orientou 6 pessoas a vida toda. O Tarley foi o 6º. E quando nós nos encontramos, eu já tinha conhecido o Tarley em 78 ou 79 no museu. A primeira pessoa do Brasil que o Dumont me perguntou sobre ela foi sobre o Tarley. Enfim, mas o Dumont... no museu, nessa época, depois, discutia-se muito, a obra do Dumont era muito lida. Todos os cursos que eu fiz tinha Gilberto, Luiz Fernando. Nossa, era muito marcado, Luiz Fernando, principalmente. Né? É verdade, mas eu fiz um trabalho, né? Fiz um curso, eu conheci o trabalho do Dumont lendo Homo Hierárquicos, que foi um livro que me marcou muito. E no início, por causa da minha dificuldade de aceitar plenamente a crítica aos trabalhos sobre estratificação social na Índia, né? É difícil um trabalho que depois foi publicado, mas para um curso com Otávio, que era um curso sobre Weber. Sim, Otávio também. E daí eu fiz um trabalho comparando Dumont e Weber. Foi publicado no anuário depois. Mas bom, né? A minha orientadora então foi a Sally Falkmoor. Bom, aí tem umas diferenças entre a formação, digamos assim, empírico-analítica americana, digamos, quase que a formação que nós temos aqui, em parte. Em parte isso tem outras coisas que o modo de você se apresentar como intelectual nos Estados Unidos e no Brasil é diferente também. Em que aspecto? Nos Estados Unidos você deve ser muito afirmativo. Então coisas que para nós aqui às vezes parecem como a pessoa que a pessoa está se achando, né?
muito convencido e tal. Quando há uma apresentação mais modesta, no sentido padrão, sem entrar no mérito se você é mais ou menos modesto, mas nessa orientação mais geral aqui, lá você às vezes passa uma ideia de que você não sabe bem o que quer. Passa muito uma ideia de indefinição. Uma vez numa conversa com... A competição é mais acirrada, não? Talvez, não? Acadêmico americano. Olha, eu acho que possivelmente sim. Eu não senti assim muita... Bom, não só a minha turma especificamente lá em Harvard, mas os estudantes de antropologia eram tidos lá como tendo um relacionamento entre eles muito melhor do que os de sociologia entre eles. Quer dizer, isso era uma visão corrente lá. Então tinha uma competição, mas a convivialidade era muito agradável, muito boa, não era uma coisa assim com tensão. A tensão tinha, como eu acho que tinha aqui também, com data e hora para entregar trabalho. Né? O negócio de data e hora eu me lembro do Gilberto, que estabelecia a hora. Eu uma vez entreguei um trabalho para o Gilberto que eu saí correndo de carro de casa lá na Dona Maria, assim, onde eu morava ainda, para a casa dele. Ele estava com Howard Becker em casa. E entrei e conversei um pouco com os dois à época estavam com o problema que eles tinham, que o Goffman faria uma visita ao Rio, e eu já não me lembro dos detalhes, mas eles iam dividir alguma coisa da atenção ao Goffman, e o Goffman era considerado chatíssimo. Eu não conhecia o Goffman pessoalmente. O Gilberto escreveu depois um artigo sobre ele do Goffman. Eu não cheguei a ler, até gostaria de ler depois. Parece que, se eu não me engano, um episódio curioso é que na época foi aquela autora, Sherry Height, que escreveu um livro sobre a vida sexual, sabe, alguma coisa assim, que era uma popstar e que ia dividir alguma sessão com Goffman. Mas parece que correu tudo bem. Correu tudo bem. Mas o Gilberto tinha essa postura imperial, como ele dizia, mas tinha muito humor também. Muito. Então, com o Howe, com o Becker, quando eles se juntavam, eles faziam muita brincadeira também, né? Que ele também é verdade. Muito... Então, eles pregavam umas peças, às vezes. Não sei com Goffman o que aconteceu, mas estavam preocupados. Não devem ter aprontado alguma. Mas é verdade, tanto o Gilberto quanto o Howard Becker eram muito simpáticos. O Gilberto eu conheci muito melhor, evidentemente. Mas, enfim... Esse era um momento de tensão, um momento de muita tensão nos Estados Unidos. Assim, no curso era um momento de fazer os exames gerais. Harvard, em antropologia, tem uma história de ser muito restritivo, segundo eles, no processo de seleção, mas se esforça para aproveitar todos que entram, para que todos concluam. Isso era contrastado com Chicago, que eu não tenho nenhuma experiência em Chicago, na universidade lá, mas que aceitava muito mais gente, mas excluía muito ao longo. Então eu imagino que Chicago devia ser um lugar muito mais competitivo e mais duro de se fazer do que Harvard. Mas na época que eu estava lá, teve gente que foi excluída depois o que era raro em Harvard, desses exames. Esse era um momento de tensão. Mas... Você ficou direto lá, o quê? 4, 5 anos? 5 anos. 5 anos. Eu, inclusive, não tinha dinheiro para vir ao Brasil, e não passou pela minha cabeça eu vir sozinho, deixar a família lá. Uma das minhas filhas nasceu lá, então logo nós éramos 4, não éramos. E é difícil a vida lá com um filho pequeno, né? É difícil. A Jo dava muito mais atenção às minhas filhas do que eu.
Isso eu não posso reclamar. Eu tive muito tempo para estudar. Tem um episódio, inclusive, só, só como um exemplo da minha dedicação e disponibilidade para os estudos. Eu tinha combinado com a Jo de pegar a Manuela, minha filha mais velha, na creche que ela frequentava, ao meio-dia, meio-dia e meio, uma coisa assim. E esqueci totalmente. Só me lembrei disso às 8h30 da noite, quando estava voltando para casa num ônibus da universidade. E na hora que eu me lembrei no ônibus, eu pensei, puxa, esqueci a Manuela na creche, mas com uma reação muito masculina. Eu já pensei logo, tô ali, cuidado, a Jo vai me matar. Não é que eu não tenha pensado na minha filha, mas eu sabia que ela já tinha tomado as providências, como de fato ela foi acionada e pegou a filha na escola. Foi uma chegada em casa foi dura, mas nós sobrevivemos. Mas enfim, eu tive muita oportunidade. E a Manuela ficou traumatizada até hoje com o pai. Não, eu não sei nem se foi uma coisa marcante para ela. O fato de Possivelmente não, né? eu acho que não. Ela nunca. Tomar cuidado, não que eu esqueci filho em creche. Bom, então, só para terminar o doutorado, você ficou lá direto? Fiquei lá direto. Agora, você já era professor no UNB? Como é que foi? Não. Foi quando voltou? Então, quando eu voltei, antes de voltar, eu escrevi para 3 lugares. Eu escrevi para cá, para a UNB, para a Unicamp e para a USP. Nunca passou pela minha cabeça o Museu Nacional como alternativa. Não que não fosse um lugar que eu não achasse, digamos, dos melhores possíveis, mas eu queria muito ir para uma universidade que tivesse campus. Eu gosto da vida de campus universitário. Então, por isso que eu achei que os 3 campi mais atraentes eram esses. A USP nunca me respondeu nada. E a Unicamp e a UNB me ofereceram posições temporárias, assim que eu chegasse. E eu optei pela UNB porque meu pai foi para a Unicamp. Eu teria feito o inverso se ele tivesse ficado aqui. Mas você não queria trabalhar no mesmo lugar? De jeito nenhum. Por causa dessa... Eu disse que eu lido bem com essa situação, é verdade, mas Aprendeu a lidar bem com ela. Aprendi a lidar bem com ela e não estando no papel, eu acho que que as pessoas de fora não têm a mesma... tem dificuldade de ver a extensão do problema dessa confusão, embora, evidentemente, qualquer pessoa me ouvindo falar, ou mesmo olhando casos similares, porque tem outros, né? Eu não sou o único nisso. Você imagina a dificuldade, mas bom, e papai teve uma trajetória muito muito especial, que eu acho que não é, digamos, reproduzível, que envolve várias coisas, não só qualidades dele, específicas, mas também momento em que ele atuou que não acontece de novo da mesma forma. Ninguém vai ter a oportunidade de criar, digamos, 2 programas de enorme repercussão em antropologia, naquele momento, que eram os primeiros. Tinha um da Unicamp, que é mais ou menos da mesma época. Uma coisa interessante que marca muito a antropologia no Brasil é a influência, de certa maneira, da antropologia inglesa, porque esses programas são todos de antropologia social, com pouquíssimas exceções, mais recentes, todos, mas inclusive na Unicamp, porque na Unicamp o Antônio Augusto foi aluno lá, o Peter também, o Peter da Mary Douglas, né? A Verena também. No caso dos programas do museu e daqui, que a grande influência era do meu pai, mas a influência do Florestan viu o meu pai
perspectiva mais sociológica. Enfim. Mas eu, de fato, me candidatei para esses 3 lugares. Os 2 que me ofereceram, eu optei pela UNB. Mas era temporário? Era temporário porque eu teria que fazer concurso em algum momento já. Se quisesse ficar no lugar e se tivesse possibilidade de fazer o concurso e passar, né? Mas os 2 lugares, as cartas foram muito simpáticas, as cartas de volta. E eu, na época, eu voltei, eu achava que faltava um capítulo para eu terminar minha tese, eu não tinha concluído lá. Mas no final das contas faltavam 2, eu descobri que eu precisava fazer 2 capítulos, mas eu descobri isso só aqui. E quando eu voltei, eu me envolvi com muitas coisas, de vários tipos. E daí acabei demorando 2 anos, ou quase 2 anos, porque eu achava que eu ia chegar aqui e ia terminar em pouquíssimos meses, no máximo em um semestre. Mas demorei quase 2 anos. Uma coisa que me mobilizava muito também era a política, não para ter vida de político, que eu não tenho nenhuma atração. Mas a política como cidadão, porque eu saí aqui no período da ditadura. Na época eu não podia acompanhar a política aqui como poderia hoje, porque não tinha a web, né? Mas eu me envolvi um pouco com a política nos Estados Unidos, assim, de acompanhar. Depois fazendo pesquisa lá. O único momento que eu me sentia estrangeiro lá era no momento de eleição, porque eu não podia votar. Porque depois desse período todo lá, os Estados Unidos, assim como o Brasil, são sociedades fáceis, que têm muita facilidade de receber as pessoas de fora. O Canadá, que é outro lugar que eu morei, eu acho também do mesmo jeito. Cada um com as suas peculiaridades. Mas enfim, nos Estados Unidos eu sentia assim, que era estrangeiro na época das eleições. Mas quando eu voltei em 87, janeiro ou fevereiro de 87. Já estava no período da abertura, Nova República. Estava no momento muito... Eu me envolvi com o movimento docente também, na época. Participei, tive uma experiência incrível aqui com o Congresso Universitário. Teve uma greve enorme, e durante a greve o Congresso se reunia de manhã à tarde e às vezes à noite. O Congresso Universitário aqui, talvez 89, se eu não me lembro o ano, 88, 89. Mas enfim, e daí eu demorei um pouco mais para concluir a tese, que faltava mais do que eu imaginava. E eu terminei a tese em outubro de 88, mas lá em Harvard não tem, em antropologia não tem defesa pública. Então você tem um comitê, o meu comitê era Ciel Fokmu, o Tambaia e o David. O Tambaia foi um professor importante lá para mim também. Depois a Marisa trouxe para o Brasil, né? Marisa trouxe para o Brasil. A Marisa ficou bastante próxima do Tambaia, que tinha um estilo também muito especial. Eu conheci no Fox que ele veio. Depois eu não estava aqui à época, eu não me lembro. Acho que eu estava no Canadá no período que ele veio aqui. Eu não fui a Sampox. Mas eu encontrei com ele algumas coisas depois, ele sempre perguntava do Gilberto. Eles se deram muito bem, tinha um estilo. Se encontraram, eu me lembro da Fox. Sentados naquelas mesas em volta. Ele adorou o Gilberto Velho. Mas não me lembro qual ano foi. O Tambaia...
até talvez 96, eu estava no Canadá na época. A Marisa veio, estava muito, né, interessada nos rituais e tal. E o Tambay era um grande Tem uma referência, contribuição muito interessante nessa época. O Tambay, assim, na interação com ele, a minha experiência de ser uma interlocução muito boa em situações informais, mas não muito boa em situações formais. O que eu chamo de situação formal é, por exemplo, eu como aluno fiz um trabalho, o Tambay como de fato ocorreu, e daí depois eu vou discutir o trabalho com ele. A discussão, a minha impressão é que ela não acrescentava nada. Agora eu encontrava com o Tambay na cafeteria lá do William James Hall, que era o prédio que nós utilizávamos para almoçar. Daí era uma maravilha. Eventualmente até para discutir o próprio trabalho, mas nesse outro contexto. Eu nunca tive discussão boa com o Tambay. Tive em seminário, em sala, assim, com um grupo em sala de aula, mas marcar a hora para conversar com o Tambay, para mim nunca foi bom. Na volta e meia encontrava com ele na cafeteria, daí era muito... Bom, era um grande nome, né? Agora, depois você foi efetivado aqui quando acabou o doutorado ou antes? Não, eu fiz o concurso aqui, eu fiz um concurso em 88. E o meu doutorado é de 89. Porque eu terminei em outubro de 88, mas eles demoraram muito tempo para ler. Porque lá funciona da seguinte maneira, o comitê lê, opina e em geral pede para você fazer ajuste. O fato de você fazer ou não fazer ajuste não quer dizer que a sua tese seja melhor ou pior do que as outras. Na minha eles não pediram ajuste nenhum. Mas não quer dizer que aconteceu assim porque era uma tese melhor do que as outras. Porque as razões dos ajustes variam muito e, em princípio, é uma oportunidade sempre de melhorar, por melhor que seja a sua tese. Mas o fato é que é um processo longo. Eu não sabia que eles iam demorar tanto tempo para ler, como demoraram. Disseram que o Tambay é que demorou mais, mas eu não sei se foi isso mesmo, porque eu até estava relendo outro dia as cartas que me mandaram depois. Mas como eu sabia que eu não poderia contar com uma data, mesmo depois de ter feito, eu fiz um concurso para assistente. Em julho, porque ia ter um concurso para, como de fato teve, para adjunto, em novembro, que 2 colegas aqui fizeram, o Gustavo e a Ellen. E se eu soubesse que eles iam ler rápido, porque a Ellen terminou na mesma época que eu, mas a banca aqui se reuniu rapidinho e ela aprovou. Mas como eu não podia contar com isso, eu fiz o para assistente e fiz um concurso mesmo que a Miriam Gross fez. A Miriam Gross fez esse concurso. Ela já tinha terminado o doutorado na época. E essa experiência desse concurso para mim foi horrível, porque eu dei a pior aula que eu achava que eu podia dar. Eu acabei a minha aula, estava certo que eu tinha sido reprovado. Acabou. Acontece, às vezes, percepção diferente, né? Bom, eu sabia que eu tinha seguido um esquema, mas eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida como nessa. Era sorteio de ponto? Era sorteio de ponto, mas não foi por causa disso não, porque você tinha tempo. Você tinha muitas horas para preparar, ou se de um dia para o outro, de um dia para o outro. De um dia para o outro. Não foi. Eu não tive nenhum problema, assim. Não foi um tema com o qual eu trabalho, mas eu tive facilidade para ajustar com algo mais próximo. Foi sobre parentesco o tema, mas eu podia ajustar com questões de parentesco e campesinato, que era um tema que eu conhecia bem. Então eu não tive nenhum problema para organizar uma aula, enfim, que podia ter ido muito bem, digamos assim. E eu apresentei um esquema, mas a performance foi muito ruim.
eu posso estar exagerando um pouco porque eu estava nervoso, de fato. Né? E você sabe que quando você está nervoso, você sempre acha que está parecendo muito mais nervoso do que os outros são capazes de te identificar. Né? Mas, enfim, acabou dando certo. E eu fui contratado e estou aqui até hoje. Já como titular, né? Desde Depois o concurso para titular já foi um concurso já diferente. 2008, né? Foi 2008. Mas é a experiência no Quebec que ia falar antes, né? Você passou mais de um ano. Assim, direto eu fiquei 17 meses. Mas eu já tinha passado um mês antes de começar a pesquisa. Eu tive uma bolsa do governo canadense para passar um mês lá antes. E depois eu voltei por mais uns 2 meses, eu acho. Uns anos depois dos 17 meses. Então foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Aí você já falava francês? Já falava francês. Eu estudei francês aqui, na Aliança Francesa. Bom, enfim, não falava muito bem, mas falava o suficiente para fazer a pesquisa. Até hoje eu falo, erro várias coisas, mas faço palestra. Enfim, sem problema. Eu não tinha problema de comunicação lá com o francês. Isso foi... Esse período mais longo, acho que eu cheguei em julho, início de agosto de 95, e voltei em janeiro ou fevereiro de 97, uma coisa assim. E uma coisa... Você já foi com um tema de cidadania? Já tinha um projeto? Olha, a minha ideia inicial era um pouco diferente. Tinha alguma coisa com cidadania, que eu já tinha até escrito um trabalho em que faço alguma alusão à questão do Quebec, mas comparando o Brasil e os Estados Unidos, o Quebec me chamava a atenção por causa da problemática do reconhecimento. Mas eu tinha também uma ideia de fazer uma pesquisa de campo num juizado de pequenas causas, que eles têm lá também, parecido com o americano. E em Montreal, o interessante é que eu queria pegar casos em que tivesse anglófonos contra francófonos e que tivesse problema da língua, da tradição diferente, de visão religiosa diferente, que os anglófonos em geral são protestantes, os francófonos católicos e tal. Bom, mas eu cheguei lá 3 meses antes do referendo, do segundo referendo. Daí só se falava nisso. E eu mudei o foco para o debate, enfim, num outro contexto poderia falar para o debate constitucional canadense, só que uma perspectiva antropológica de como a população estava vivendo isso. Para quem tem algum interesse nisso e não conhece muito, tem um documentário absolutamente maravilhoso que se chama Take Two, Prise 2, que tem como tema exatamente esse segundo referendo. Take Two? Take Two, que é de segunda tomada, sim, né? E um título bilíngue. E o filme é falado em inglês e francês, na versão francófona tem subtítulo em francês, na versão anglófona tem subtítulo em inglês quando estão falando francês. Mas a TV Rádio Canadá, eles contrataram, acho que se não me engano, 24 cineastas canadenses, 12 anglófonos e 12 francófonos, e pediram para cada um filmar 4 horas do que achasse relevante em relação ao tema, né? No Quebec, eventualmente Ottawa, alguma coisa de Toronto, e selecionasse 1h30 dessas 4 horas. E eles escolheram 2, um anglófono e um francófono desses 20 e poucos, para fazer uma montagem com essa 1h30 de cada um. E o documentário tem mais ou menos 1h30. E é
é muito bem feito. Eu não sei se é porque eu tenho essa paixão pelo tema, né, e vivi lá, mas eu acho que passa muito bem a ideia de que é uma questão política, mas que transcende muito o posicionamento político como nós estamos acostumados a falar sobre ele, não só no que concerne a ideia da identidade com, enfim, étnico-nacional, digamos assim, mas também no que concerne a visão que as pessoas têm do seu relacionamento com os vizinhos, com o seu cotidiano. Montreal é uma cidade que vale a pena conhecer, não sei se você já esteve lá. Não, nunca tive nada. Vale a pena. Eu costumava dizer em francês para os meus colegas lá, e eles adoravam ouvir isso, que ceux qui n'aiment pas Montréal ne sont pas normal. Porque, agora, eu acho que Montreal pega de uma maneira muito bem o que tem de interessante na América anglófona, com o que tem de interessante também na França, especialmente, mas na Europa. Né? Enfim, bom, um aspecto importante, além do fato da problemática lá do referendo permitir discutir questões muito interessantes do ponto de vista da cidadania, como eu já vinha fazendo de certa maneira antes, e relacionar a problemática do reconhecimento com a da consideração e do respeito a direitos. Uma experiência interessante para mim também é que nessa época a web já existia. E durante todo o período lá, eu acompanhava diariamente a política aqui. E como eu tinha que acompanhar a política lá de forma muito detalhada e atenta para conseguir entender minimamente as coisas, acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo foi algo que me enriqueceu muito, como pesquisador e como cidadão, evidentemente. Né? Foi ter uma perspectiva comparada? Uma perspectiva comparada mudou muito a minha maneira de ver. São duas coisas que hoje eu acho comum um antropólogo ou cientistas sociais brasileiros fazerem pesquisa fora do Brasil, né? Acho que a maioria pesquisa o próprio... É verdade. A sociedade nacional, assim, né? Bom, embora haja, claro, muitas... Bom, no meu caso, que estudei... Bom, mesmo a França, que eu fiquei menos tempo, a França é menos parecida com o Brasil, sob muitos aspectos, do que Estados Unidos e Canadá, apesar da influência da tradição francesa na intelectualidade brasileira, que relativizaria isso que eu estou dizendo aqui. Mas a sociedade é muito mais parecido, digamos, com o Brasil, viver, eu acho, num país como os Estados Unidos e o Canadá do que a França. Mas eu estou dizendo... Concordo. Morei no Canadá e na França. Sanduíche ela acabou de fazer na França. Na França. Mas... Bom, mas em relação ao que eu estava falando antes, isso é particularmente interessante numa experiência assim como a minha de pesquisa, porque você está num lugar diferente, um país diferente, com a língua diferente, mas é muito parecido. Então as articulações e as comparações são muito mais intensas, porque o grau de semelhança é muito grande e a visão é diferente. Então aquilo faz você pensar de uma maneira diferente. Uma outra coisa que eu não disse, que eu mencionei agora na conversa com o autor Nampox no ano passado, mas que junto com essa experiência de Montreal marcou muito a minha visão assim, de pesquisador agora nos Estados Unidos, foi que depois que eu fiz a pesquisa sobre pequenas causas, ficou muito claro para mim que você nunca tem uma visão adequada de um conflito quando você não ouve as duas partes. Mesmo que você suponha
que todos os envolvidos estão sendo absolutamente sinceros, estão sendo capazes de dar uma visão muito abrangente, e mesmo quando você acha que eles conseguem ver um pouco do outro lado. Isso ficou muito claro para mim nas Pequenas Causas, porque essa confusão, e às vezes eu conversava com os litigantes depois, sem contar os que eu conversava mais de uma vez no serviço telefônico. E no Canadá, em Montreal, eu morava num bairro bilíngue. Montreal é bilíngue. Você morou em Montreal? Morei um mês. 65% da população na época que eu morei lá era bilíngue. Falava que é muito mais do que o resto do Canadá. Eu morava em NDG, que num lugar mais anglófono, mas que as pessoas falavam francês também. Eu frequentava diariamente a Université de Montréal, que eu inclusive compartilhei um curso, uma disciplina no doutorado com o Gilles Bibot, que é um antropólogo muito interessante, vi algumas vezes aqui ao Brasil, já está aposentado. Mas também foi interessante ter essa experiência com os alunos lá, para minha pesquisa. Bom, mas enfim, eu conversava... Como é que eles viam um antropólogo brasileiro fazendo pesquisa lá? Não era diferente? Era diferente. Tem uma das resenhas do meu livro Direito Legal e Solto Moral, que foi traduzido para o francês, numa das resenhas o resenhista fala sobre isso, que é o Robert Crépeau, que aliás conhece bem o Brasil. Não, é diferente, mas nunca acharam assim especialmente estranho. Não foi. Não foi. Era pouco comum um antropólogo fazer pesquisa sobre os Estados Unidos quando eu fiz, embora eu também não tenha sido nem o primeiro brasileiro que fez. O primeiro brasileiro que fez pesquisa nos Estados Unidos, sobre os Estados Unidos, foi o Jorge Zarur, no início dos anos 70, na Flórida. Mas enfim, era porque nos Estados Unidos em geral, hoje mais pessoas fazem pesquisa lá, mas em geral você vai fazer pesquisa fora, em outro país, né? No Canadá você já tinha mais pesquisadores que faziam pesquisa lá, embora muitos fizessem fora. Bom, o que foi muito interessante em relação a óticas diferentes também era no Quebec o debate entre parlamentarismo e presidencialismo, que não era um debate como era aqui, que num determinado momento foi mais intenso, mas também fazia parte. Porque os francófonos, uma parte dos francófonos tinha uma simpatia maior pelo presidencialismo, em parte nessa caricatura que eu estou fazendo aqui, por causa das dificuldades com a marca inglesa do parlamentarismo. Enfim, e a história do Canadá tem vários aspectos, como eu discuto no livro, que foram muito difíceis para os francófonos viverem em certos momentos como não tendo sido sujeitos a discriminações indevidas, né? Então parte da discussão lá. Bom, mas o fato de ter uma visão diferente, para mim foi muito interessante, abriu muito a minha cabeça para essas questões de cidadania, política, partido. Bom, a partir da experiência na França, que em nenhum outro lugar que eu morei na minha vida, a política faz parte da vida das pessoas, como na França. Bom, várias outras pessoas falaram isso muito melhor do que o Dumont, é um autor que fala coisas interessantes. O livro dele sobre a Alemanha, ele tem o tempo todo a França como contraponto, e o foco é essa questão da relação que os franceses têm com a política. Mas vínculo, inclusive, do cidadão com o partido
Na França é uma coisa muito mais acentuada do que no Brasil, nos Estados Unidos ou no Canadá, que comparando com os Estados Unidos e Brasil, o Canadá é um pouco mais europeu nesse aspecto. Embora um europeu provavelmente não vai achar, não vai dizer isso. Mas, bom, as minhas experiências de pesquisa assim, em outros lugares, elas assim, ampliaram muito a minha visão como pesquisador e como cidadão também. No Canadá, assim como nos Estados Unidos, eu me senti totalmente, digamos, integrado. Eu me senti em lugares que eu poderia ter ficado e ser feliz, eu achava. Até eu fazer 50 anos, eu tinha a ilusão de que em qualquer momento eu poderia ir para qualquer outra parte do mundo, passar o resto da minha vida e ser feliz. Depois, aos 50 anos, eu descobri que isso era uma ficção. Por quê? E fiquei decepcionado comigo mesmo. Para mim foi duro. Como é que foi essa percepção? Não, porque eu achava que eu podia ir em parte porque eu tenho facilidade de me adaptar aos lugares. E eu gosto dessa mudança. Agora, com 50 anos, eu não tenho assim, consciência plena de tudo, mas além de ter ficado mais difícil ficar tempo fora por causa de relações familiares, né? Hoje eu tenho netos, inclusive, que tem dificultado eu ficar mais tempo fora porque a Jo, minha mulher, não aceita ir para lugar nenhum para ficar mais tempo por causa dos netos. Eu tinha ideia, eventualmente eu posso falar um pouco sobre isso depois, de fazer uma pesquisa muito específica na Índia. Né? Eu ia ter que ficar pelo menos 6 meses lá. Sobre concepções de igualdade. Bom, mas antes de chegar lá, com 50 anos, por incrível, uma coisa que eu não sei explicar bem, é que eu eu me descobri cada vez gostando mais da língua portuguesa. Não que eu em algum momento não gostasse, mas a língua nunca foi um problema para mim. Mesmo o francês que eu tive que estudar, porque o inglês foi mais fácil porque eu tinha morado lá como adolescente. Então precisei estudar também, mas era uma coisa mais que já tinha, digamos assim, algo consolidado antes. O francês eu tive que estudar. Eu não falo francês como eu falo inglês, mas eu me comunico sem dificuldade. Mas de repente eu comecei a ter uma relação, para mim, bastante esquisita, mas de muita proximidade com o português. Eu comecei a ter um prazer com a língua portuguesa que eu não tinha descoberto antes. Embora eu não seja de ler poesia, mas com poesia, inclusive. E tem essa questão familiar também, que torna mais difícil, né? Mas até os 50 anos eu já era uma ilusão com 50 anos, mas que eu cultivava como uma coisa possível. Eu descobri que não era. Agora, mas eu comecei a falar isso porque o Canadá, em Montreal, eu tive alguma possibilidade de ficar. Ninguém me ofereceu contrato, mas vários colegas me estimularam a me candidatar a uma posição lá. Eu gostei muito de Montreal. Minhas filhas e a Jo estavam todas muito bem adaptadas lá também, apesar desse período curto. Fiz amizades muito com alto grau de intimidade no plano da relação de amizade. Eu acho que é muito difícil você fazer amizade desse tipo depois que você deixa de ser estudante. Estudante, você tem muito mais tempo.
os americanos têm uma expressão boa que diz que você tem tempo para hang out. Você tem muito tempo para hang out quando você é estudante, mesmo que seja estudando muito na pós-graduação. Depois seu tempo vai diminuindo muito. Bom, agora mesmo não sendo mais estudante, em Montreal eu consegui. Eu tenho amigos em Montreal que são como amigos que eu tenho nos Estados Unidos, e aqui desse período de crescimento, digamos assim. Na França eu não. Eu tenho alguns amigos próximos na França, mas não é igual. Na França eu nunca. Embora eu goste muito de lá, inclusive, a cidade mais agradável que eu conheço para andar na rua é Paris. Mas com tudo isso não é. Em Paris eu não. Eu gosto muito, é muito bom, mas eu não me sinto integrado do mesmo jeito. Visitar. É. Agora, já que você mencionou, eu queria que você comentasse sobre essa ideia de pesquisar concepções de igualdade na Índia. Bom, eu tenho de uns tempos para cá me interessado por concepções de igualdade com foco no Brasil. Mas a partir da minha experiência fora. De certa forma, desde que eu voltei dos Estados Unidos, mas assim, enfrentando, escrevendo sobre isso, chamando as coisas por esse nome, de concepções de igualdade. Bom, e eu tenho procurado chamar a atenção que no Brasil há uma tensão entre duas concepções de igualdade, do meu ponto de vista. Por outro lado, as concepções de igualdade tem como referencial a igualdade cidadã, de todo modo, são muito diferentes nos Estados Unidos e no Canadá. Outros autores, às vezes chamando com outros nomes, como Charles Taylor, por exemplo, falando sobre concepção de cidadania diferente, não usa a ideia de concepção de igualdade, mas no Canadá e Estados Unidos são bastante diferentes. A França é muito diferente dos Estados Unidos. E, de todo modo, no Ocidente, de uma maneira mais clara, a ideia de igualdade passou a ser indissociável da ideia de justiça. E, frequentemente, quando se fala de igualdade, pretensamente se tem os mesmos referenciais que frequentemente não são os mesmos. Então eu tenho, no caso do meu trabalho sobre o Canadá, eu chamei a atenção para situações em que pensar a igualdade como tratamento uniforme, às vezes é vivido como um tratamento discriminatório e que, aos meus olhos, pode ser fundamentado, como em certas circunstâncias da história do Quebec. Bom, e tem vários autores na área de filosofia política tomam ou a igualdade, a ideia de tratamento igualitário, como Honneth, por exemplo, como o maior símbolo da cidadania no Ocidente. Bom, agora, eu tive pouco acesso, é verdade, mas tive acesso a jornais e interlocução com colegas da Índia, onde a igualdade aparece como um valor importante, também associado a essa ideia de justiça. E a Índia, como é o contraponto central, vi o trabalho do Dumont, especialmente para nós antropólogos, né, do oposto da igualdade. Então eu tinha muita curiosidade sobre isso lá. E eu tenho até receio de falar o que eu estou falando aqui sobre a Índia, porque me parece às vezes um pouco abusado, vindo de uma pessoa como eu, porque a Índia é uma área que tem tanta produção antropológica de excelente qualidade produzida no Ocidente. E eu digo isso porque eu sei que existe uma produção interessante no Japão, mas que eu não conheço, e a maior parte dos ocidentais também não, porque está em japonês. E deve ser muito interessante. Mas os colegas ocidentais que estudam a Índia,
em geral, passaram a vida inteira estudando. E evidentemente que para você, uma pessoa que nunca fez nada na Índia, nunca estudou, eu li o Homo hierárquicos e algumas outras coisas sobre a Índia, mas eu sou assim um ignorante total no meio dos indólogos, digamos assim. O Lévi-Strauss dizia que o Dumont era um indianista, né? Depois que eles brigaram e deixaram de se falar, mas enfim. Agora eu tinha pensado, bom, eu também não tenho possibilidades reais de aprender a falar pelo menos Hindi ou Urdu, que são línguas. Nenhuma das duas eu de fato tenho. Eu acredito que eu possa aprender. Não é que eu seja incapaz, ou talvez se eu me dedicasse radicalmente, talvez viesse a aprender a falar um pouco, mas eu não tenho essa disponibilidade. E para certas coisas, em geral, quando você estuda a Índia, além de falar Urdu ou Hindi, você fala alguma outra língua local, né? Agora, a população não fala tanto inglês quanto a gente imagina que fala. Não, por isso que eu queria fazer uma pesquisa no parlamento. Essa é uma coisa muito focada e muito modesta. Assim, porque qualquer coisa fora eu acho que seria abusado, assim, né? Só uma pessoa muito ignorante podia pensar em fazer uma pesquisa. O parlamento seria uma discussão ocidental. Uma discussão ocidental, mas eu acho que seria suficientemente diferente para você discutir, talvez de uma forma inovadora, não que eu pretendesse produzir nenhuma inovação, mas acho que a situação etnográfica, mesmo com essas limitações todas, tinha tudo para produzir, mas eu teria que ficar no mínimo 6 meses lá, de um período maior e eventualmente voltar lá a outros momentos, e isso ficou inviável. Eu gostaria de ficar um período maior na França também, porque a pesquisa que eu comecei lá foi muito pouco tempo. Eu precisava. Eu nunca produzi nada assim sobre a França especificamente. Ela entra às vezes em alguns artigos meus como um contraponto. E foi interessante para isso, mas eu não me sinto em condições de dizer nada mais ou menos inteligente sobre a França fora desse. Fora do contraponto do que eu acharia razoável, porque eu nunca tive nenhuma intenção de fazer uma pesquisa sobre a França como um francês faria. Então, de certa forma, foi sempre tendo como referência digamos assim, o contexto brasileiro e, em alguma medida, dos outros lugares. Eu estudei quando... Você teve essa experiência diferente de ter pesquisado em outros lugares, que não é tão comum no Brasil. Mas eu acho também que quando o Direito Legal e Solto Moral foi traduzido para o francês, assim que ele saiu, eu estava na França. Eu passei 3 meses lá. E teve um lançamento lá, mas eu fui convidado para falar sobre o livro, assim, em seminários. E uma coisa que eu falava lá e vim escrever depois, num outro contexto, mas que na situação de falar sobre o livro lá me pareceu importante dizer, era que é um livro que procura comparar Brasil, Estados Unidos e Canadá, mas que pretende dialogar tanto com o Canadá como os Estados Unidos de uma perspectiva inteiramente diferente da maneira como os brasilianistas estudam o Brasil. Que é uma maneira, em princípio, não preocupada.
Bom, tem várias peculiaridades, mas em primeiro lugar, não preocupada em refletir sobre da onde você está falando e como isso marca o seu olhar. Tem outras questões. Eu tenho um artigo pouco conhecido que saiu na Vibrant, em inglês, que originalmente foi uma coisa que eu apresentei na AAA, numa mesa organizada pela WCA, com pesquisadores de outros países, né? Eu agora até esqueci o título do artigo, mas que eu falo sobre diferenças de poder e características de ideologias diferentes entre antropólogos brasileiros e brasilianistas. Enfim, porque os trabalhos da Marisa Peirano, por exemplo, sobre os brasileiros que fizeram pesquisa fora, que, como ela chama a atenção, a maioria faz pesquisa no universo que tem algum vínculo com o universo português, né, na África portuguesa, etc. E a Marisa chama a atenção para o fato de sempre trazer para a pesquisa uma relação com o Brasil. Então, além de eu concordar com a Marisa, eu acho também que a tradição da antropologia, que especialmente quando era mais voltada para os indígenas e a maior parte, mesmo que não fosse preocupada especialmente com contato interétnico, como é o caso do Ninho Andaju, por exemplo, se a gente for lá atrás, mas tinha alguma reflexão sobre a relação dos indígenas com a sociedade nacional. Então, eu acho que a antropologia no Brasil, acho que a antropologia no México tem várias diferenças com a nossa, mas nesse aspecto eu acho que contrasta igualmente com as antropologias americana, inglesa e francesa, de não estudar, digamos assim, os sujeitos da sua pesquisa de uma forma totalmente dissociada da experiência do pesquisador como cidadão, né? A Marisa, a tese dela, ela fala inclusive do projeto de nação, etc. Mas, enfim, quando fui convidado a apresentar o livro na França, eu achava importante marcar essas diferenças. Os franceses não gostaram muito de ouvir essas coisas, de marcar a diferença dessa forma, mas eu achava importante, assim, não para marcar a posição, mas para dar o contexto adequado. Depois do que eu apresentei na AAA, eu fui mais abusado em relação aos brasilianistas. Na França até que não. Por falar na AAA, queria falar sobre a sua experiência aqui na Associação Brasileira de Antropologia, né, como presidente. E já entrevistamos alguns, não podia deixar de falar. Você foi presidente de 2006 a 2008. 2008. E como foi, pensando nesse período, o que é que vem mais à lembrança? Um aspecto interessante de quem está na presidência da ABA é a oportunidade de conhecer um número maior de colegas e programas e grupos de pesquisa no Brasil, porque você é muito convidado para ir em vários lugares por várias razões. No Congresso você é obrigado a ir a todos, de certa forma. Mas, além disso, você você vai. Eu tive também algumas oportunidades interessantes, de forma mais acentuada no meu caso, quando eu fui presidente da ABA, de ter mais diálogo com colegas de outras associações no mundo, discutindo com eles perspectivas diferentes de comunidades antropológicas diferentes. A WCA, que foi criada na gestão do Gustavo, na ABA, no final da gestão do Gustavo, é uma organização que desde então dá muita oportunidade
para os presidentes e ou delegados do presidente que participam desses eventos. Uma coisa que eu gostaria até de ter feito melhor, mas que tentei fazer, que eu acho inclusive um tema bastante interessante e importante, mas não teve a repercussão que eu gostaria, foi uma discussão maior sobre laudos antropológicos. Na minha época na presidência, nós organizamos, a diretoria organizou um evento grande aqui em Brasília, foi produzido um DVD sobre laudos. Eu tive muita discussão com pessoas que trabalham com laudos, que não é o meu caso, mas eu acho que a discussão não andou tanto quanto eu gostaria, e até bom, eu não pretendia resolver o problema, evidentemente, mas, por exemplo, uma questão que eu acho complicada até hoje nos laudos é a dificuldade que os antropólogos têm tido, que eu acho que não precisavam ter, de caracterizar a importância da dimensão que eu vou chamar de técnica, no sentido de não partidária, do laudo. Porque o laudo é frequentemente identificado pelos críticos dos laudos antropológicos como sendo motivado por uma, digamos assim, identidade político-ideológica com indígenas, quilombolas e etc. Eu acho que alguns discursos de alguns colegas às vezes dão margem a isso, mas deixam de lado o que eu acho que é central no laudo, que são, digamos assim, o conjunto de visões com apoio na tradição da disciplina para você caracterizar o significado do território, no caso, para o grupo envolvido. Quem diz coisas bastante interessantes nessa linha é o João Pacheco, por exemplo. Mas o Antônio Carlos de Souza Lima também. Mas alguns colegas eu acho que se excedem às vezes. Eu até entendo no debate político, mas para a disciplina não é muito bom você dizer que só pode fazer laudo para indígena ou quilombola. Por quê? Porque os outros são pessoas que talvez não merecessem nem viver, né? Porque algumas pessoas, colegas mais exaltados às vezes. Enfim. Alguém que entrevistei, não estou lembrando agora, que foi presidente da ABA, que falou, de repente tive que virar especialista em terras indígenas, quilombolas, toda hora estava no Congresso, estava na mídia, porque toda hora tinha, enfim, questões, moções, projetos e eventos. É verdade. E que não estou lembrando agora quem foi que comentou isso. Foi assim, eu acho que a ABA tem tido posições adequadas ao longo da sua história nessa área. Mas é que às vezes, mesmo nos contextos onde essas posições são tomadas de forma adequada, alguém se excede, daí seja a imprensa, seja pessoas com interesses do outro lado, pegam aquilo e dão um peso para essa visão, que enfraquece o laudo porque procuram caracterizar como algo motivado pela paixão e não pelo conhecimento. Basicamente a questão é essa, e como a antropologia tem muito material etnográfico, digamos assim, para sustentar a fundamentação digamos assim, no conhecimento, era bom que nós conseguíssemos não deixar isso se misturar dessa maneira, né? Então, foi isso que eu acho no período
período da aba, agora pensando já faz parece que fazem décadas, mas não, décadas não faz, mas não... 7 anos mesmo. Já tem... Em termos de associação, já era alguma coisa, os encontros, as reuniões com milhares de pessoas. Já... É engraçado vendo, né, as primeiras reuniões brasileiras de antropologia, que, né, cabiam numa sala, aos pouquinhos e tal. 20 e poucas pessoas. E agora são recordes a cada encontro, milhares e mais milhares. Na época que fui presidente, acho que já tinha umas 2.000 pessoas no encontro. E foi um encontro que algumas pessoas tiveram dificuldade de ir. O Gilberto recusou ir. Porque Porto Seguro ele disse que não ia, porque era complicado. Ele achava complicado você fazer conexão de voo. Porto Seguro, tinha uma dificuldade. Então, eu queria que ele fosse, ele não foi. Mas foi muita gente lá. Já estava cheio. Inclusive, Porto Seguro foi relativamente fácil para acomodar pessoas com rendas diferentes, estudantes com pouco recurso para ir, porque tinha pousada de todo preço. E eu acho que as pessoas gostaram. Como sempre teve um ou outro problema, né? Isso sempre, em evento desse tamanho sempre tem. Mas eu acho que as pessoas gostaram. Se não pela reunião, pelo passeio, porque Porto Seguro tem seus encantos também. Mas o que eu guardo assim com mais carinho do período da presidência na aba foi a oportunidade de ampliar meu universo de interlocução com colegas de várias partes, especialmente do Brasil, mas um pouco da interlocução fora também, que não começou com a presidência da aba, mas eu de fato... Você tem participado, né, não só da WCA, mas coisas do México e agora dos Antropólogos Sem Fronteira, né? Os Antropólogos Sem Fronteira, eu sou um dos conselheiros, mas não tive atuação concreta nenhuma ainda. Eu nem sei muito bem se eu mesmo terei. Ela é vista de uma maneira um pouco polêmica aqui no Brasil. Eu apoiei, foi uma ideia do Caruso. A ideia não foi dele, foi de outros colegas, foi dele com outros colegas, americanos especialmente. Mas os colegas aqui que são críticos alegam com alguma razoabilidade que para a antropologia brasileira isso não traz muita novidade, porque os antropólogos no Brasil sempre tiveram um espaço de participação, digamos assim, mais ativista, de combinar essa parte política com a parte acadêmica. Faz mais sentido talvez para os americanos, certamente, não sei se para europeus, mas eu não acho que tem nada de ruim com isso também. E se for algo que ampliar a oportunidade para os antropólogos de outros lugares, eu acho que merece o nosso apoio. Isso é a minha posição pessoal. Mas eu não acho que é algo que tem um potencial grande de trazer novidades para a antropologia brasileira. Mas eu não tenho nem acompanhado muito. Você deve saber mais do que eu. Não, sei da entrevista com o Caruso, que ele falou bastante. O Caruso... sobre isso, muito empolgado, né? Ele de fato conhece melhor, eu apoiei sempre as ideias dele. Luiz Roberto, sabe, assim, a gente tem uma pergunta, pode parecer boba, mas que as respostas são muito interessantes às vezes. A gente sempre pede para o entrevistado destacar um livro, uma obra, enfim, alguma coisa que tenha sido assim, mais marcante para a tua formação intelectual da antropologia. O que você
qual livro viria? Um só? Também pode ser um pouco mais, mas o que é que te vem à mente? Não, um livro que certamente foi muito importante foi o Homo Hierárquicos, de Dumont. Você leu quando? Eu li acho que em 78. Tá. No mestrado? No mestrado. No museu. Tem... tem várias outras coisas antes. Bom, eu na minha... Bom, o Ensaio sobre a Dádiva, que é o que eu li antes. Agora, antes do mestrado, eu tive uma formação muito forte aqui na UNB, na área de Sociologia, na literatura marxista e weberiana. Mais marxista à época. E várias coisas no que concerne a literatura marxista. De fato, eu tenho mais simpatia pela visão habermasiana. O Habermas foi um interlocutor que me marcou muito. Não teria um livro, como no caso do Homo Hierárquicos, mas o conjunto das coisas que eu li do Habermas, que quando eu me encontrei com ele, eu tinha lido tudo que ele tinha escrito que tinha sido traduzido para o inglês, que era muita coisa. Eu tenho muita dificuldade de ler em alemão, não sou capaz de ler um livro. Se tiver um artigo que eu achar que eu tenho que ler, como já aconteceu com um artigo dele, eu faço um esforço, mas como eu tenho que decifrar, é uma experiência muito diferente, então não vai ver. Mas tudo que ele tinha escrito em inglês eu tinha lido. Como interlocutor, ele é uma presença permanente, digamos assim, na minha trajetória desde o encontro com ele em 84. Ele estava no Boston College. Né? No Boston College. Mas tem... bom, aí tem muitas coisas que... tem vários autores brasileiros. O Roberto da Mata, especialmente nas coisas que ele escreveu nos anos 70. O Carnaval Malandros Heróis é um livro que tem é muito importante, que é uma interlocução também permanente para mim. Bom, tem várias etnografias que eu gosto muito, mas de fato eu acho que o Homo Hierárquicos tem um lugar especial. Eu acho que isso talvez as coisas que eu escrevi surgiram isso, embora nem sempre ele apareça, mas essa preocupação com a igualdade, a cidadania em lugares do Ocidente sempre foram marcadas por pela crítica do Dumont ao individualismo. Um livro que eu gosto muito também nessa área é o Habits of the Heart, do Bella e outros, né?